Comparativo Odd Agile Sport versus Caloi Elite Carbon Sport. Qual das duas mountain bikes de carbono vale mais a pena nessa faixa de valor? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Quando a gente analisa bikes em carbono, obviamente a gente vai olhar as opções nacionais e duas bikes chamam bastante atenção, sendo uma delas a Caloi Elite Carbon versão Sport, versão de entrada, e do outro lado a Agile Sport da Nacional Odd. Então aqui a gente vai fazer uma análise das duas bikes, dos dois modelos, tentando entender o que realmente vale mais a pena em comparação direta a esses modelos de bike que realmente estão bem atualizados aí do mercado. Então, sem mais enrolações, vamos falar primeiro do quadro da nossa Agile Sport, que vai ser um quadro ele todo em fibra de carbono, já ganhando a nova tecnologia de UDH, que é aquele sistema que elimina gancheiras. Ele é também compatível com o SRAM, o grupo eletrônico T-Type, se necessário. Aqui a gente vai falar de um cabeçote já Thunderhead, e eixo boost lá na traseira com 148 mm. Além disso, um detalhe que chama a atenção da Agile Sport 2023 para 2024 é o rebaixo na traseira que a gente consegue perceber. Então esse rebaixo faz com que a gente tenha uma rabeira um pouco mais curta e também uma frente mais alongada. Isso se dá principalmente pelo seu ângulo de caixa, que vai sair em torno de 68 graus. Essa rabeira mais curta, essa junção que a gente vê ali, a gente também vai ver na Caloi. É importante deixar esse ponto, claro, porque aqui a gente está vendo uma tendência do mercado como um todo, Não é algo exclusivo da Odd, não é algo exclusivo da Caloi. A gente entende-se, que então as marcas estão migrando para esse tipo de geometria que está trazendo essa diferença, principalmente na formatação. Assim como é também, então, a Caloi Sport Carbon, que vai te oferecer também um sistema UDH para poder fazer o casamento da gancheira se necessário. Também estamos falando de um quadro de carbono, também ele sendo Thunderhead e também, claro, sendo com um padrão boost na traseira de 148 mm. A Caloi tem também o chamado Micro Stays, que é um sistema de absorção de impacto, podemos dizer assim, dessa parte de trás do quadro, que faz com que exista um menor desgaste do ciclista em comparação direta a uma bicicleta que não tem essa tecnologia. Então aqui a energia ela é transformada mais rapidamente em poder na bicicleta e também os impactos do terreno são absorvidos em parte pelo quadro, o que faz com que o ciclista sinta menos o cansaço, principalmente em uma etapa longa, uma etapa mais difícil de uma prova, por exemplo. Além disso, a Caloi também tem essa questão de desenvolvimento. Esse quadro aqui, lembrando, galera, ele é um quadro que foi desenvolvido pelo time da Caloi e, inclusive, junto com o Henrique Avancini, a questão da geometria geral do produto, foram feitos testes, inclusive existia um protótipo aí anterior ao lançamento oficial da linha, E a linha da Caloi Carbon Sport, ela é a mesma da Caloi Carbon Racing, da Caloi Carbon Team. Então a gente vê essa migração dessa tecnologia de quadro, essa geometria de quadro, nas outras bikes também, que são desenvolvimento autoral por parte no caso da Caloi. Essa informação a gente não tem com precisão por parte da Odd, mas a gente sabe que o quadro da Odd, neste caso, já é um quadro mais genérico, um quadro que a gente entende como um quadro de prateleira, onde não é um projeto específico que a Odd tenha. Inclusive a Odd não desenvolve os quadros em carbono e sim faz esse processo de montagem de quadros de open source ou projetos abertos. E sim desenvolvimento somente dos quadros em alumínio, Um ponto que é importante também deixar claro aqui neste caso. Falando então da parte da suspensão, a gente vai ter então de um lado a Manitou, no caso da Odd, que utiliza-se então da Manitou Marco, 100 mm de curso com eixo passante na dianteira, e já com trava remota também. Já no caso da nossa Caloi, nós vamos ver a utilização de uma RockShox modelo Recon versão Silver, que é uma suspensão também com 100 mm de curso, também contando com eixo passante e também com sistema de trava remota. Por conta da questão da trava da suspensão, a gente entende que existe uma diferença clara aí entre a nossa Manitou e a RockShox, e eu particularmente vou dar voltas aqui para a RockShox neste caso, porque a trava da RockShox é mais fácil de ser utilizada e, claro, tem um pouco mais de efetividade. Isso é uma questão de cockpit, galera? Tá na tua mão ali, tá mais fácil de tu controlar. A Manitou é boa, tem um bom funcionamento, mas ao meu ver ela não tem uma leitura tão eficiente de terreno assim, em comparação direta. E a trava é um ponto que deixa a desejar, mas afinal de contas eu acho muito difícil, até a galera brinca, que parece um gatilho de uma arma, Você vai puxar ele para cima para poder fazer a trava. Claro que não é nada que vai realmente ser algo muito determinante nesse caso, mas é particular, Então é uma análise que a gente precisa fazer. Eu já tive então a oportunidade de usar a Manitou e também já tive a oportunidade de usar a RockShox.
No meu ver, a RockShox se sobressai e está realmente mais em vista no mercado em comparação direta à Manitou, né, que é utilizada basicamente no Brasil somente na Odd. Então é importante a gente entender esses pontos e também entender essa aceitação geral do mercado. Já falando aqui então do grupo dessas duas bicicletas, a gente vai ter uma similaridade em alguns pontos, mas uma diferença muito grande em outros. Na nossa Agile Sport, nós estamos vendo a utilização de um grupo Deore 6100 de 12 velocidades. Então aqui a gente tem a totalidade dele, né, sendo do 6100, passador, cassete, corrente, câmbio. Já utilizando o nosso cassete de 10,51 dentes, né, já é padrão microspline, então ele tem aquele alcance máximo que a Shimano desenvolve. Do outro lado, na Caloi a gente vê a utilização de alguns componentes Deore, né, como é o caso da corrente e tudo mais, porém outros componentes são SLX, né, cassete, câmbio, passador. O que isso significa? Bom, significa que a Caloi opta por ter algumas peças mais em conta, para poder não deixar a bicicleta tão cara assim, mas em peças-chave, né, que é o câmbio, o passador, até mesmo o cassete, eles conseguem então ter um produto um pouco mais efetivo. Comparação direta, Deore, SLX, isso é inegável, né? A gente sabe que o Deore ele é abaixo do SLX, o SLX vai ser mais rápido e também vai ser mais leve na hora de fazer as trocas também. Importante, né, que quando aqui a gente começa a olhar para uma bike de alto desempenho, né, começa a olhar para as bikes então de carbono, já estamos falando aí de bike de valor agregado mais alto, a qualidade vai caminhar junto com o preço do produto e claro, né, que a Caloi vai ter essa diferença e vai oferecer também aí uma questão um pouco mais apertada em relação à Odd, pelo fato, né, de ter um grupo melhor. Esse é um ponto que vai deixar muita gente aí em dúvida em relação ao que vale mais a pena. A meu ver, se você busca um pouco mais de performance, com certeza o SLX vai ser mais funcional, vai trabalhar melhor e vai ter um tempo de resposta menor em comparação ao direto ao Deore. Do outro lado, né, o velho e sempre bom argumento do bolso, né, galera? O Deore é um grupo mais em conta, é um grupo mais barato de ser mantido. E, inclusive, né, muitas peças do Deore podem ser jogadas no SLX, até mesmo no XT e no XTR. Então a gente tem esse casamento de informações. Porém, claro que a qualidade vai ser sacrificada em função do preço, isso é um ponto que não tem como negar. Então a gente nota aqui uma diferença que vai sim causar bastante na hora de fazer a escolha, pois afinal de contas estamos falando de grupos diferentes. No caso, a Caloi vai se sobressair, né? Vai ter aí uma comparação direta que vale mais a pena em comparação o SLX neste caso. Falando da parte de freios, a gente vai ver então a utilização dos mesmos freios 4100, né, tanto no caso da Odd quanto no caso da Caloi, que é um freio standard nessa faixa de valor. Então aqui a gente tem essa comparação direta, a gente não vai ter grandes diferenças. No caso da nossa Caloi, a gente vai ter a utilização de rotores de 180 mm na dianteira e rotores de 160 mm na traseira. E já no caso da nossa Agile Sport, a gente vê a utilização de rotores de 160 mm. A Odd ainda não adotou a utilização de rotores maiores, o que é, inclusive, né, um ponto que a Caloi vai se sobressair, pelo fato de que a gente vai ter mais poder de parada, por ter um rotor de 180 na dianteira, e também maior dissipação de calor, né? Uma descida um pouco mais longa, é importante esse ponto também, que vai aí te gerar mais segurança, vai evitar o superaquecimento e claro, né? Sempre falo aqui no canal, o poder de parada é muito importante. Se você está gostando da nossa análise, vou fazer aquele convite bacana para você já se inscrever aqui no canal, já dar like nesse vídeo e claro, né, acompanhar todos os nossos materiais que a gente vem produzindo aí com bastante frequência para vocês. E se você chegou até aqui, eu acredito que esse vídeo vale sim seu like, vale a gente dar continuidade no nosso trabalho aqui também. Falando então da parte de componentes, aqui a gente vai ver cubos Shimano nas duas bicicletas, né? Aqui também são cubos de 32 furos, então a gente não tem grandes diferenças de um para outro. Com aros, no caso da nossa Agile Sport, é Alex Rins, né, que é a utilização que a Odd já dá, e no caso da nossa Caloi WTB, que é uma linha que a Caloi utiliza, já vem migrando isso da própria Cannondale, então a Caloi, por consequência, também passa a utilizar eles. Na parte dos pneus, de novo, né, a gente vai ter uma diferença bem grande em comparação direta. A Odd opta por utilizar pneus Kenda Booster Pro 29x2.2, que é um pneu com uma medida um pouco mais estreita, né? Já não vem sendo mais tanto a escolha de muitas bicicletas DXC. E no caso da nossa Caloi, a gente vê a utilização de Vitória, Barzo e Mescal, 29x2.35, né? O que me transforma aí com um pneu um pouco mais de rolagem e também sendo um pneu um pouco mais aceito pela alteração. De novo, né? Pneu é muito individual, é muito particular, não existe o melhor nem o pior nesse caso, mas a escolha da Caloi aqui é um pouco mais efetiva.
muita reclamação dos usuários de Audi por conta do pneu Kenda, né? Que ele é um pneu que a Audi insiste em enviar em algumas linhas, inclusive, né, galera, algumas linhas da Audi já estão migrando, né, para Maxxis, por exemplo, né? Que mostra aí que talvez a Audi vá abrir um pouco mais essa frente e vá, né, migrar uma mudança aí na parte dos seus pneus. O pneu é muito particular, é muito individual. Eu particularmente, né, já utilizei ambos os pneus, gosto bastante do Kenda, mas ele é um pneu que sim, fura com um pouquinho mais de facilidade, ele é um pneu leve, mas não tem tanta rolagem também. Então, nesse caso, o ponto fica aí na Caloi também, mais uma vez. Quando a gente fala de peso, claro que a diferença aqui vai sobressair também, e aí, nesse caso, o ponto vai para a Audi. É isso mesmo, a Audi vai ter 11,8 kg, segundo o próprio site da Audi, enquanto a Caloi te oferece 12,2. Porém, as duas bicicletas têm uma janela de upgrades, né, que é a parte de componentes. Então, nenhuma das duas acompanha canote retrátil, né? Ambas estão vindo com canote, guidão e mesa em alumínio, que te permite então fazer um upgrade caso necessário para fazer redução de peso gradual. Um canote de carbono, uma mesa de carbono, até mesmo um guidão de carbono vão reduzir gradativamente o peso da bicicleta e, claro, né, que vão transformar a bike muito individual. Lembrando sempre que quando a gente fala de fazer upgrades, de trocar componentes nas bikes e tudo mais, a gente tem o nosso patrocinador, o Bennett Bike Shop, que trabalha, né, com a linha da Caloi, com a Audi, com a Sense, e também tem os componentes. Então, se você quiser fazer a aquisição de uma bike, fazer o upgrade e receber ela totalmente pronta, totalmente completinha no nosso patrocinador, você consegue. E ainda a Bennett tem hoje o que eu posso dizer para vocês que é o melhor preço de desconto para pagamento à vista do Brasil. Então, se vocês querem falar com o pessoal da Bennett, querem ter um atendimento especial, basta dizer que assistiram o nosso vídeo, que acompanharam o material aqui da escola, que eu assino embaixo, né? A Bennett vai atender vocês e muito bem. Claro, né, que eu não poderia deixar de falar, já que eu toquei nesse ponto, dos valores, né? Aqui a gente então vai ter uma pequena diferença de preço que fica justificada pela análise completa que eu fiz aqui para vocês. Na nossa Agile Sport, nós estamos falando de R$ 12.999, segundo o próprio site da Audi em 2024, em novembro de 2024, enquanto na nossa Caloi Sport Carbon, R$ 14.999, segundo o próprio site da Caloi em novembro de 2024, mais uma vez. Aqui a gente nota então que existe uma diferença de valor, porém essa diferença pode ser explicada na qualidade de alguns componentes que a gente vê no caso da Caloi e Carbon Sport, né, como a questão do grupo SLX. Mais uma vez, é importante que você faça essa análise, né? Não é porque eu estou dizendo que eu escolheria a Caloi neste caso, que ela é a melhor bike. Neste caso em específico, a Caloi se sobressai devido ao que ela oferece frente aos seus componentes. Mas se você quer uma bike em carbono, quer ter uma bike um pouco mais em conta, a Agile Sport vai atender muito bem. E, inclusive, né, é uma escolha que muita gente vai fazer. A questão dos grafismos aqui é muito particular. Cada um vai ter um gosto, né? Mas eu particularmente achei muito bonitas as cores da Caloi. Acho o vermelho, inclusive, muito bonito. É uma cor que me chama bastante atenção. E olha que eu não sou muito fã de cores vivas, né? Mas eu acho realmente bastante chamativo esse vermelho muito bonito. Do outro lado, a Audi vem acertando muito a mão nos seus quadros. Uma coisa que era um problema do passado e evoluiu bastante, né? Então a Audi está trazendo quadros cada vez mais bonitos e a própria Agile Sport é um exemplo disso. Seja a Caloi Sport, seja a Agile Sport, o importante, galera, como eu sempre falo, é pedalar. Então, gostou desse material, gostou desse conteúdo, mais uma vez já deixa o like. Lembra que nós temos o nosso patrocinador, Bennett Bike Shop, que tem essas bikes a pronta entrega, tem condição, tem um preço especial. Claro, lembrando sempre, para quem assistiu os vídeos aqui da escola, isso é diferente, né? É um trabalho diferenciado. E mais uma vez, queremos agradecer a todos vocês por terem chegado até aqui. Se você gostou, já deixa o like, já comenta aqui embaixo. E qual é a outra análise que a gente tem que fazer? Comentem aqui que a gente gosta sempre de responder todos vocês. O vídeo de hoje era isso, galera. Valeu e até uma próxima.